mais um programa do Rola a Bola aqui na Norte TV. Hoje, com uma cara diferente, comigo na apresentação, Pedro Camões, temos aqui um histórico do nosso futebol, o Salgueiros. Sem antes, queria deixar aqui um agradecimento ao Gonçalo Silva, que até hoje esteve aqui durante 3 anos na condução do programa e por motivos profissionais vai ter que se ausentar, sendo eu agora cá a dirigir este programa. Temos hoje aqui então o Salgueiros, o Sport Clube Salgueiros 08, um histórico, antigo Sport Comércio Salgueiros. Temos aqui o Dr. António Maria como presidente. Boa noite, obrigado por estar aqui connosco. Temos o treinador também da equipe sénior, o professor Sérgio Ribeiro. Muito boa noite, obrigado. E o coordenador da formação, o professor Nelson. Então, temos muito gosto de falar aqui um bocado sobre a formação do Sport Comércio Salgueiros, o Sport Clube Salgueiros 08 hoje. Temos como sempre o comentador residente connosco, o Mr. Veloso. Boa noite. Boa noite. Que irá aqui, com conhecimento de causa, opinar durante vários tempos sobre este clube. Começava aqui então pelo presidente. Mais uma vez, boa noite. Estamos a falar aqui de um histórico, um clube com muitos anos no futebol português, que por questões de secretaria, questões financeiras, teve um percalço e formou-se novamente como o Sport Clube Salgueiros 08. É agora o recentemente empossado presidente, não é, da Comissão Administrativa e do clube. Ele pedir para falar um bocadinho desta nova realidade de Salgueiros. Hoje em dia, a disputar o Campeonato Nacional de Séniores, da 2ª Divisão, portanto, nesta segunda fase da despromoção, mas sempre com uma carreira ascendente desde que começou no 2º Distrital. Tem acompanhado este percurso todo, agora como presidente, e ele só pedir então que falasse um bocado como é o Salgueiros 08 neste momento. O Sport Clube Salgueiros 08 sucede de forma natural do Sport Comércio Salgueiros, como é do conhecimento geral. O Sport Comércio Salgueiros teve um processo de insolvência que obrigou a que este projeto do 08 avançasse. Em 2004, 2005 o futebol sénior acabou no Sport Comércio Salgueiros, mas era necessário que a bola continuasse a rolar e as camisolas dos Salgueiros continuassem a correr os campos deste país. E então surgiu a ideia de criar um novo clube, e em 2008 começamos este projeto do 08. Em termos de futebol, começamos da 2ª Distrital, tivemos uma ascensão, eu diria quase que meteórica, porque ano a ano fomos subindo de divisão, 2ª Distrital, 1ª Distrital, a Divisão de Honra. Na Divisão de Honra tivemos ali um pequeno hiato, estivemos lá 2 anos, depois a antiga 2ª B, e este ano estamos a disputar pela primeira vez o Campeonato Nacional de Séniores, também num formato novo. A primeira fase não correu de acordo com os objetivos que a direção se propôs, que era passar na luta pela subida. Estamos agora a fazer a fase de manutenção, mas de forma tranquila. Consciência que tinha um grupo forte, uma série forte. Sim, tivemos, confesso-lhe que me surpreendeu. Olhando para o panorama geral do... Sim, que surpreendeu-me de alguma forma a competitividade desta série, e portanto as coisas não correram muito bem no início da época. Mas para um clube até vindo de uma divisão inferior, quer dizer que agora houve este novo formato, não é? Mas à partida, aos olhos dos adeptos dos outros clubes, se calhar não seria uma equipe para subir, causou uma surpresa, se calhar. Sabe que o Salgueiros, como eu costumo dizer, é um clube, é uma marca que vende. O Salgueiros, para além da sua massa adepta, é um clube com muita simpatia, mas também tem uma desvantagem, que é visto sempre como o clube que já passou pela primeira divisão e agora estamos numa situação mais complicada, e portanto este historial de 2008 até aos dias de hoje, uma ascensão meteórica, mas que foi sempre muito difícil, porque tivemos que
Tivemos jogos muito difíceis em todos os campeonatos. A alma salgueirista não morreu? Não, Ou seja, não, transposto do Sport Comércio de Salgueiros para o Não, Sport eu por força da minha... Esta alma não só a claque, não é? Sim, a alma salgueirista, a alma que é eterna, que é uma coisa que não se consegue explicar, a alma sente-se. Eu, por força da minha atividade política anterior à minha entrada no futebol, já que fui deputado municipal na Câmara do Porto, a propósito, uma vez estava-se a falar de futebol e eu fui obrigado a intervir porque o nome de Salgueiros foi posto em causa e eu provavelmente não terei os direitos de autor desta citação, mas enquanto houver um salgueirista vivo, o Salgueiros não morre. Portanto, esta alma passa de pais para filhos, acho que é eterno, vai perdurar e a alma é aquilo que nos vai mantendo a chama acesa e que nos vai... Tem os pés assentes na terra, ou seja, é sustentável este crescimento dos Salgueiros? Terá que ser sustentável. Temos condições para que o clube consiga fazer o seu trajeto sem grandes sobressaltos. Estamos a atravessar um período que não é fácil e por isso mesmo aqui há uma comissão administrativa. Estamos a tentar reequilibrar o clube, estamos a resolver os problemas que temos e pensando no futuro, queremos um Salgueiros forte, queremos um Salgueiros como sempre foi conhecido, mas sobretudo um Salgueiros com os pés assentes no chão. E isso, para esta comissão administrativa, é ponto de honra. Eu introduzia aqui o Mr. Veloso e perguntava-lhe um histórico do futebol também. Deixa saudades este Salgueiros. É um clube que toda a gente gostava de ver jogar. Habituámos a vê-los na primeira divisão. Tem acompanhado esta mudança, este crescimento? Sim, antes de mais nada queria agradecer ao doutor a presença, ao seu treinador e ao seu coordenador. Muito obrigados pela vossa presença. É um prazer ter-vos aqui no nosso programa. É evidente que o Salgueiros, falando a nível do antigamente, é um clube, é evidente. O Salgueiros, o Sporting Comércio de Salgueiros era um grande clube, umas grandes condições, grandes treinadores, grandes jogadores passaram por aquele clube. Eu podia exemplificar alguns, mas não vale a pena. Depois disso, o Salgueiros entrou nos campeonatos, houve aqueles problemas que houve, entrou nos campeonatos regionais e não há dúvida nenhuma, é como o doutor diz, já disse ali o Sérgio, o seu treinador também disse isso, portanto é um clube onde fosse, portanto desde os regionais as casas estavam cheias e havia sempre, estavam à espera do Salgueiros 08 neste caso, para fazer o seu dinheiro para pagar quase a época completa. Existe esta alma salgueirista? Existe, não é? Existe. Hoje as pessoas, o doutor já disse muito bem, quer dizer, as pessoas, hoje os salgueiristas passam dos pais para os filhos. Percebe? E o conhecimento que tem da atualidade do Salgueiros 08 permite-lhe dizer que brevemente, se calhar, teremos... Sim, e o objetivo do Salgueiros era de facto este ano jogar para estar nos campeonatos profissionais. Não há dúvida nenhuma, porque o Salgueiros seria de facto entre aquelas equipas que estão naquele campeonato, tirando de facto o Boa Vista e o Varzinho, aliás o Friamonde, seria de facto a equipa mais... Sim, mas o Salgueiros, se fosse a nível de nome, se calhar era o Salgueiros e o Boa Vista, não é? Mas de qualquer maneira o nome comum também não joga só, não é? Tem que haver... Agora, não há dúvida nenhuma que o Salgueiros é uma equipa sempre apetecível, quem joga contra o Salgueiros está a jogar contra o Salgueiros, nem está a ver o... Absolutamente. Portanto, desde os adeptos até os jogadores. Toda a gente está à espera do Salgueiros para fazerem dinheiro, para arranjar dinheiro, porque o Salgueiros leva muita gente. O Salgueiros onde vai é um clube com o seu bairrismo, é o melhor clube seguir ao Futebol Clube do Porto, a nível da cidade do Porto, absolutamente. É o clube, mesmo 08 é a mesma coisa, é o nome de Salgueiros e isso não há dúvida nenhuma. Durante muito tempo habituamos a ter o Futebol Clube do Porto, Boa Vista e Salgueiros na sim. É um clube com grande pergaminho, com grande historial, histórico e com gente sempre com vontade. Centenário, quer dizer, agora com esta transição, eu não sei se pode aplicar o termo de centenário, deixou de existir o Sport Comércio de Salgueiros. O Sport Comércio e Salgueiros fará, porque
que é bom frisar isto. O Sport Comércio Salgueiros ainda não acabou. Porque o clube não acabou, não é? O clube ainda não acabou e, portanto, este ano fará, e eu penso que ainda conseguirá fazer 103 anos de história. O 08, o seu sucedâneo natural, acaba por ser um histórico. Eu não sei quais serão as probabilidades, mas não poderemos ver um dia mais tarde o 08 voltar a... Poderemos daqui a algum tempo, não sei se daqui a um ano, se daqui a 2, se daqui a 3 anos, fazermos uma fusão entre o 08 e o Sport Comércio Salgueiros, ou eventualmente um outro projeto qualquer que nasça com o nome de Salgueiros. O importante é que o nome do Salgueiros continue vivo. Mas continua ali vivo, não é? Vivo. Independentemente de ser 08, independentemente de ser, é óbvio que eu costumo dizer, e é o sentimento generalizado de todos os salgueiristas, nós nascemos no Sport Comércio e havemos de morrer no Sport Comércio, independentemente de eu hoje ser Presidente da Comissão Administrativa do 08. Portanto, o Sport Comércio é aquilo que nos move, independentemente de agora estarmos num outro projeto do 08, mas o que interessa é que a causa é a mesma. E com todas as dificuldades que temos, continuamos vivos, sem instalações, sem... enfim. Mas sempre assim. Sempre vivos. Eu aproveitava e perguntava ao professor Sérgio Ribeiro, que entrou no Salgueiros 08 em outubro, quando sentiu esta alma salgueirista, sentiu este clube especial? Senti já antes como ex-atleta, portanto, eu costumo definir o Salgueiros como paixão sacrificial, portanto, isto são três. Vive isto então? Sim, sabia das dificuldades que ia Ou seja, já tinha alma salgueirista, não é? Um bocado antes de entrar. Tinha jogado 2 épocas no Salgueiros, sabia do histórico que é o clube, da massa adepta que tem, do bairrismo que tem, das pessoas que gostam e amam o clube. Portanto, eu sabia que ia ser um projeto aliciante, só pelo histórico que é uma honra treinar o Salgueiros. Os objetivos da equipe técnica, em consonância provavelmente com, apesar destas alterações da comissão administrativa, de entrada e isso tudo, se não tiverem consonância, o Presidente dizia-me há bocado que o objetivo se calhar teria sido a fase de subida e não a manutenção, não é? Sim, apesar de tudo, o Salgueiros 08 não se portou mal na primeira fase. Acabamos por recuperar, fazer uma recuperação condizente com os pergaminhos do clube, com uma parte final que não era a que desejaríamos, mas... uma fase correu menos bem, não é? Sim, ali antes do Natal as coisas começaram a partir da derrota em Fremundo. Não que tivéssemos jogado pior, mas os resultados não foram os mais condizentes com as exibições que estávamos a fazer. E pronto, é olhar em frente. A diferença entre o plantel do Salgueiros 08 e o plantel, por exemplo, do Boa Vista e do Fremundo, que acabaram por ir para a fase de subida, é grande? São plantéis que têm condições de trabalho, são plantéis que sabem onde é que vão treinar no dia seguinte, são plantéis que sabem com aquilo que handicaps, não é? Nós acabamos o treino, se calhar não sabemos onde é o treino no dia seguinte, temos que receber mensagem. São tudo problemas logísticos que faz com que... Faz uma diferença, se calhar. A nossa energia não se concentre toda num determinado objetivo e se dispersa um pouco. Isso acontece neste momento, não é, que estamos a iniciar agora a fase de manutenção, partem numa posição minimamente privilegiada em relação a pontos, mas que pode trazer alguns sabores, não é? Isto não está partimos numa posição, partimos com 13 pontos, as diferenças diminuíram para metade, portanto, eu acho que foram mais beneficiadas as equipas que ficaram na parte final da tabela porque reduziram as desvantagens. Também vai criar uma certa competitividade nesta segunda fase. Cria, mas se calhar... É um bocado injusta, não é? Vamos falar de injustiça porque fizemos a primeira fase toda, conquistámos pontos e as outras equipas podem não ter conquistado tantos pontos. Está confiante. Para metade. Portanto, só temos uma coisa a fazer. Neste momento temos 2 jogos nesta fase, 2 vitórias e temos que alcançar o objetivo mais rápido possível. Não é? Está confiante para... Nós vamos fazer jogo a jogo, o
plantel, o grupo de trabalho sabe qual é o nosso objetivo para esta fase, está bem delineado. A camisola vai ter que ser sempre honrada, porque se garante a manutenção a 5 ou 6 jornadas do fim. Até ao fim é sempre para soar a camisola. Exatamente, porque não poderia ser com os adeptos que nós temos e com o histórico que temos atrás, não pode ser de outra forma, porque é galvanizante as outras equipas jogarem contra o Salgueiros. Claro. Sr. Veloso, esteve atento à primeira fase do Salgueiros 08? Sim. Tive, e não há dúvida nenhuma que o treinador diz e tem razão. Quer dizer, independentemente do Salgueiros ser um clube com nome, toda a gente, ele já disse e é verdade, e eu disse há bocado ao doutor, que de facto toda a gente gosta de treinar o Salgueiros. Os grandes treinadores, os grandes credenciados querem treinar o Salgueiros. Agora o Salgueiros debate-se com grandes dificuldades a nível de estruturas. Exatamente. Não tem onde treinar. O seu treinador é um trabalho a dobrar em relação aos outros treinadores. Portanto, e as outras equipas sabem que treinam ali, de manhã ou de tarde, sabem que têm todas as condições para treinar ali, enquanto o Salgueiros tem que de facto andar com a casa às costas para treinar. É evidente que o seu treinador tem que ter mérito, e não há dúvida nenhuma que é dobrar, o trabalho dele é dobrar, é o trabalho dos jogadores também, porque têm que se deslocar, não sabem onde é que vão trabalhar, e depois ao domingo tem aquele problema, não conhecem o campo. Quer dizer, independentemente de tudo, não sabem, jogam na Maia, jogam no Pedroços, quer dizer, não sabem. Não conhecem os cantos à casa. Não há o fator casa, absolutamente. Acha que esta era legítima, esta aspiração a ter integrado o grupo da subida? Era. No início, aliás, analisando, estávamos a falar dos equipes fortes, o Boa Vista e o Fremont. Mas pronto, o Salgueiros também é forte. O Salgueiros também é forte, também andou lá em cima. Andou lá na... Sim. O Salgueiros é uma equipa igual àquelas que subiram, aqueles dois, ao Fremont e ao Boa Vista, porque o Salgueiros andou ali muito tempo na frente, andou ali muito tempo no jogos, e acabou... Pelo menos o derby com o Boa Vista que até foi alvo de grande projeção. O Salgueiros, acho que os dois, não é? No fundo era um confronto histórico. Mais se calhar na Maia. Sobretudo o primeiro. O primeiro na Maia foi muito bom. Eu vi esse jogo, foi um jogo de facto. Foi um grande jogo. Grande dinamismo, grande moldura humana. Muito lindo, mau tempo também. Muito lindo, foi um jogo monumental, dois clubes da cidade do Porto, com... Pratica-se um bom futebol? Pratica-se um bom futebol neste Campeonato Nacional de Séniores neste momento? Algumas equipas, não são todas se calhar, mas algumas... Será muito desequilibrado? Neste momento há ali 2 ou 3 equipas nesta série do Salgueiros, se calhar são equipas que não têm tanto valor. Mas eu fico surpreendido, de facto de ver algumas equipas aparecer, o Vila Flor, essas equipas nestes campeonatos. Fico assim um bocado esquisito. É verdade, quer dizer, vejo o Parafita, uma equipa que está na série do Salgueiros, uma equipa que anda nos distritais, muito distritais, e chegou de um momento para o outro, sobe esta divisão, e agora é como o Ministério e o professor diz, e muito bem, quer dizer, tinha uma classe quase que se encosta aos Salgueiros. Quer dizer, no meio disto tudo são 2 vitórias. Se ganhar, está perto do Salgueiros, quando efetivamente estava com uma série de pontos abaixo do Salgueiros. Portanto, é um campeonato assim um bocado distorcido, quer dizer, uma coisa assim um bocado esquisita, mas é assim que eles fizeram e é assim que tem que ser. Vamos lembrar que este Campeonato Nacional de Séniores permite subir à segunda Liga. No caso de Salgueiros não conseguiu a classificação, mas... se tivessem conseguido, teriam condições para disputar, para subir uma segunda. Como deve imaginar, o Mr. Veloso e o nosso treinador também, é muito complicado. Não é só complicado para quem trabalha diariamente não saber amanhã onde vão treinar. O primeiro trabalho cabe ao staff, nomeadamente aos diretores, e, portanto, eu não via com muitas dificuldades. Via com muitas dificuldades, independentemente de nós, e a anterior direção definiu como objetivos
pelo menos ir à segunda fase, à fase de subida, com o intuito de poder ir à honra. Eu confesso, porque tenho sido fui sempre uma voz dissonante no clube relativamente a esse objetivo, porque ciente das dificuldades do clube e por experiência própria, porque já há alguns, pelo menos há 2 anos, também me cabe a minha a ingrata tarefa de arranjar campos para trabalharmos, e eu via com muitas dificuldades. Acho que o Salgueiros precisa de atravessar aqui um período no Campeonato Nacional de Sustentação, tentarmos criar as infraestruturas mínimas para que um dia nos possamos abalançar à segunda divisão, e depois o nosso grupo de trabalho não se queixar, e bem, queixam-se daquilo que é a realidade, não se poder queixar das condições que têm, porque efetivamente é muito complicado para uma equipa de futebol. Mas podemos sempre prever que, imaginemos, a equipa de futebol tem sucesso, um sucesso, se calhar, acima das expectativas, que pode levar a uma situação pode perfeitamente, de uma hipotética subida, e obviamente nós não iríamos enjeitar essa possibilidade de subida. Absolutamente. Agora, como dizia há bocado, eu pessoalmente não via isso com muito bons olhos, porque eu também não sou muito adepto de ir lá um ano e depois no ano a seguir descermos. Quer dizer, acho que é evidente que alguém tem que descer, mas... Os adeptos, percebe? Se calhar, provavelmente os adeptos não sabe que... Ou acha, não sei, deve ter um conhecimento fantástico sobre os adeptos. Tenho, e aceitam. E posso lhe dizer, ainda hoje comentava isso com um amigo a propósito é muito reconfortante para quem está na Comissão Administrativa perceber que os adeptos têm uma linha de pensamento muito parecida das pessoas que estão à frente do clube. Ou seja, têm o bom senso e percebem porque também sentem isso na pele. Passaram aquele Os adeptos do Salgueiro já não sabem o que é jogar em casa há muitos anos. Há muitos anos. Desde Vidal Pinheiro. Não é? E eu às vezes dizem, mas o Salgueiros precisava de um estádio. E eu não me parece que seja a prioridade, o estádio. Mas os adeptos já estão habituados. Os adeptos já há mais de uma década que não sabem o que é ter uma casa. Eu costumo dizer que o Salgueiros precisa de criar as suas infraestruturas, e essas passam claramente por um espaço, mas isso terá que ser uma parceria com a Câmara Municipal. Precisa de um espaço onde possa este novo executivo da Câmara permite um novo diálogo? Eu tenho muitas boas expectativas relativamente ao diálogo com o atual executivo. Nós estamos há pouco tempo... Eu todos os dias passo por aquele céu de terreno que está ali... Exato. Que seria uma história triste na vida de Salgueiros. E há 10 anos que passo lá todos os dias. Uma história triste na vida de Salgueiros, efetivamente, os terrenos da Arca d'Água. Eu tenho expectativas muito positivas acerca deste executivo. Que possa haver diálogo. Obviamente que o Salgueiros não pode estar à espera que o executivo camarário dê mais um terreno ao Salgueiros. Seria utópico pensar nisso, mas estou perfeitamente convicto que poderemos criar, através do diálogo com este novo executivo, poderemos criar aqui condições para, a breve prazo, podermos ter... Para objetivos mais acima, o Salgueiros irá sempre precisar de um estádio com o mínimo de condições, não é? Estar a andar em estádios que emprestados acarreta aqui Sabe que... Eu percebo aquilo que me está a perguntar. Uma despesa, se calhar, mais avultada, não é? Eu percebo aquilo que me está a perguntar, mas eu confesso que continuo a ser um defensor de uma outra solução. E algo que ninguém sabe, claro. De uma outra solução, que seria o Salgueiros poder dispor de um complexo desportivo com municipal, dois... Não diria municipal. No Porto, aqui na Câmara do Porto, não temos nenhum complexo. Não temos. Mas eu acho que a solução imediata para o Salgueiros, aquela que no imediato poderia servir melhor os interesses dos Salgueiros, seria ter um complexo desportivo
com 2, 3 sintéticos, onde pudéssemos ter a formação e a equipa sénior também tivesse ali o seu local de trabalho. Ou seja, de segunda a sábado, a equipa sénior tem ali a sua oficina. Vamos falar depois aqui com o coordenador técnico. Depois, a questão do estádio, como lhe digo, não é muito relevante para mim, porque quem está há mais de 15 anos, desde Vidal Pinheiro, quem está habituado, desde o Leixões, desde o Senhora da Hora, desde o Lessa, Pedroços, Maia, eu acho que nós já estamos habituados, nós jogamos em qualquer campo. Agora, para o trabalho diário e para a sustentação do trabalho da equipa, é muito mais importante ter uma casa para trabalhar. Seria mais uma prenda para os adeptos, um estádio, não é? Porque se calhar eles mereciam ter um... Sim, mas como lhe digo, os próprios adeptos, compreendem, não é? O sacrifício, como o Ministro dizia há bocado, estes adeptos são claramente os melhores adeptos do mundo. Sentem a paixão dos adeptos. E eles sabem da paixão dos adeptos. Há ali uma motivação extra. Temos jogadores que começaram desde a segunda distrital. Pois é. Sim, que acompanham, sim. E eles sabem mais do que ninguém. Com o Pedro Reis, na altura, não foi? Com o Pedro Reis. Foi o nosso primeiro treinador. Eles sabem, sentem e acredito que são também adeptos ferrenhos do Salgueiros. Há ali uma, portanto, e os jogadores que vêm, que não são salgueiros, não é? Portanto, não cresceram nos salgueiros, que entraram, absorvem essa mística dos adeptos. Eu penso que basta 2, 3 jogos para eles perceberem que, de facto, é um clube diferente. Não é melhor nem pior, é diferente. É diferente. O Salgueiros é diferente. No Campeonato Nacional. Sr. Veloso, um jogador, portanto, estamos a falar de um jogador que está a disputar um Campeonato Nacional de Séniores, acha que entrando num clube destes, com a experiência que tem, acha que assimila isto e transforma-se, pode ser um jogador melhor do que entrar num clube normal que não tem esta mística, digamos. Sim, quer dizer, portanto, jogando no Salgueiros, os jogadores há outra motivação, quer dizer, jogam, isto vê-se a nível de, estou a falar desde que entrou na Associação de Futebol, desde que o Salgueiros começou na Associação com a Associação Nacional Distrital, até agora, até à segunda divisão de sénior, não há dúvida nenhuma que os jogadores sentem mais motivados, querem jogar, procuram jogar. Estão nos Salgueiros. Ali o Presidente disse, e muito bem. A massa associativa dos Salgueiros preocupa-se em pagar as cotas. Quem paga cotas preocupa-se em pagar. Quem é salgueirista, há pessoas que vão... O que pode ser exigente, não é? Com o clube. Claro. Agora, os Salgueiros, estávamos a falar dos jogadores, é evidente que o Salgueiros também já procura jogadores... com alguma qualidade, quer dizer, já não é nível já não é absolutamente, quer dizer, portanto, o Salgueiros procura jogadores. E acredita que os jogadores que vêm de fora que assimilam essa... Sim, entram ali, quer dizer, independentemente de o Salgueiros... Eu lembro quando era novo que era o Salgueiral, não é? Pois é, o Salgueiros, o Salgueiral era um clube, mas isso era outros tempos. Agora, não há dúvida nenhuma, e o seu treinador está aí, ele pode melhor que ninguém dizer, ele foi um ex-jogador de clube também, portanto também sente Salgueiros de maneira diferente. É um ex-salgueirista, um ex-jogador, aliás, um ex-jogador, é um salgueirista já há muitos anos, porque ele já jogou no Salgueiros há muitos anos. Já tem incorporado a lista. E, portanto, entrou agora no Salgueiros como treinador. O Salgueiros é aquela massa, é o ser salgueirista, e depois também ele disse três frases que eu não sei dizer, mas ele disse 3 frases: amor, paixão, sacrifício e alma. Quer dizer, absolutamente por isso chama-se alma salgueirista e não há dúvida nenhuma. É um prazer treinar, é um prazer jogar naquele clube. E se me permite, relativamente a este tema, acrescentar uma coisa que também tem sido importante neste projeto. Nós, por exemplo, tivemos até o ano passado, ele terminou a sua carreira precisamente na época anterior, temos tido alguns jogadores que estiveram neste projeto 08 e que foram jogadores de primeira divisão no Comércio Salgueiros, nomeadamente o Albertino. Exatamente. O Albertino terminou a época... Exatamente, o Albertino terminou a sua carreira o ano passado e nós contamos exatamente com estes jogadores para transmitir aos mais novos e sobretudo aos que vinham de fora esta mística, esta forma de viver o clube. Também foi muito importante este contributo dos antigos atletas. Tem lá miúdos que foram formados no Porto e estão a jogar no Salgueiros. Pelo menos tem lá... Existiram mais, eu lembro do Cacau, houve vários. Vários. Esses jogadores saíam do Porto e iam para o Salgueiros. Isso é quando o Salgueiros estava, de facto, na Primeira Liga. Agora,
neste momento, tem lá jogadores ainda a jogar que foram da formação do Porto. Tem lá pelo menos um miúdo no meio campo, não sei o nome, não estou agora a me identificar, é uma pena não. Porto. Sim. Não joga o Casemiro. Não. Não interessa. Temos de finalizar aqui a primeira parte. Voltamos dentro de breves momentos para a segunda parte aqui do Rola a Bola Norte TV.